Olá, alunos, tudo bem? Vamos corrigir a semana 4, PET 6 do 8º ano, ainda falando sobre equação incompleta. Vamos lá para os problemas e resolução de problemas. O quadrado da minha idade é 144. A diferença entre a minha idade e a do meu irmão mais novo é 5 anos. Considerando x, a minha idade, e y, a idade do meu irmão mais novo, escreva as expressões algébricas que descrevam as relações apresentadas anteriormente e determine a minha idade e a do meu irmão. Bom, eu gosto sempre, primeira coisa, interpretação, né? Nós temos que ler, interpretar e ir escrevendo que o texto, as informações do texto. O texto, ele já pede para considerar x, a minha idade, e y, a idade do meu irmão. Então, tá aqui, x, minha idade, e o y, a do meu irmão. Ele falou, o quadrado da minha idade é 144. Então, vamos anotar essa informação aqui. Então, x ao quadrado é igual a 144. Isso já é uma primeira equação que nós temos. A segunda, a diferença entre a minha idade e a do meu irmão mais novo é 5 anos. Então, olha só, diferença é subtração entre a minha idade e a do meu irmão mais novo é igual a 5. Aqui está a segunda equação. Então, nós temos duas equações e a partir da interação das duas, nós iremos descobrir o valor de x e o valor de y. Então, aqui, por onde nós vamos começar a resolver? Por a equação que está x ao quadrado igual a 144. Então, nós temos que x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 144, x1. X vai ser igual a mais ou menos 12, então eu vou ter dois resultados. X1 vai ser 12 e o x2 menos 12. Como idade não dá para ser negativo, nem distância, né? Então, eu tenho que a minha idade é quanto? 12. Então, a partir daí, eu já consigo encontrar a idade do meu irmão. Se x é 12, vamos substituir aqui então. Fica 12 menos y igual a 5. 12, vou trazer o 5 para o primeiro e jogar o menos y para o segundo. 12 menos 5 igual a y. 7 igual a y ou y igual a 7. Então, aqui eu tenho as duas respostas. A minha idade e a idade do meu irmão. Eu tenho 12 e meu irmão tem 7 anos. A diferença entre as duas idades, 5 anos. Então, nesse tipo de problema, vocês têm que analisar, interpretar e ir anotando os dados que o problema já passou para vocês analisarem por onde vocês vão começar, ok? 2. A área de uma praça retangular é 75 metros quadrados. Qual a medida do comprimento dessa praça, sabendo que o lado menor mede 5 metros? Então, eu tenho uma praça retangular de 75 metros quadrados. Então, aqui a área da praça, 75 metros quadrados. Qual a medida do comprimento, sabendo que o lado menor mede 5 metros? Então, o comprimento é x, lado menor, 5. Por onde eu começo a resolver esse problema? Se eu tenho a medida de área, então, nós vamos começar pela fórmula da área. E qual que é a fórmula da área de um retângulo? É base vezes altura ou comprimento vezes largura. Então, aqui, quanto que vale a área? 75. Então, aqui, 75. A base mede x e a altura 5, ou a largura.
tá? Então, nós ficamos com a equação 5x igual a 75. Já estou invertendo aqui. Se eu quero encontrar o valor de x, ele vem dividindo o segundo membro. 75 dividido por x, por 5, 15. Então, tem 15 metros. É justamente o valor que está pedindo, o comprimento da praça. Então, o comprimento da praça, 15 metros. Então, na interpretação, vocês têm que pegar os dados e, a partir das informações do problema, vocês irem desenvolvendo, tá? 3. O número do calçado do meu irmão é 3 a mais do número do meu pai. Eu vou trabalhar isso aqui com vocês usando I para irmão, P para pai e M para meu, tá? Então, olha só. O número do calçado do meu irmão é 3 a mais do número do meu pai. Então, é 3 mais o do meu pai. Eu já escrevi essa primeira equação aqui. Segunda, o número do meu calçado é 35. Então, o meu, que é M, é 35. Eu gosto muito de trabalhar com as letras que identifiquem o texto. Eu acho que fica mais fácil. Então, o meu é 35. Já anotei essa informação também. Próximo, o número do calçado do meu pai é 4 a mais que o meu. Terceira informação. Então, do meu pai é igual a 4 mais o meu. Já anotei essa equação também. Aí pediu para considerar x o calçado do meu pai e y o calçado do meu irmão. Escrevam as expressões algébricas e calcule o valor de x e y. Então, aqui, x considera o calçado do pai e o y o do irmão. Então, agora a gente vai ver aonde que nós vamos começar a substituir. Olha só, o meu é 35, então eu vou substituir aqui, que a partir daqui eu vou encontrar o de quem? O do meu pai. Então, o do meu pai é 4 a mais que o meu. Então, quanto que meu pai calça? 39. Encontrei o do meu pai. Agora, eu vou substituir para encontrar o de quem? Do meu irmão. Então, eu venho aqui e substituo para encontrar o do meu irmão. Estou colocando a ordem que a gente foi fazendo. Então, o do meu irmão vai ser igual a 3 mais o do meu pai. O meu irmão, então, calça quanto? 42. Então, o meu irmão é 42, o meu é 35 e o do meu pai, 39. Então, vocês têm que ir anotando as equações e depois vocês vão fazendo as substituições adequadas, tá? Fica melhor a interpretação quando vocês anotam todas as informações do problema. 4. Um lote retangular possui 300 metros quadrados de área. Sabe-se que o comprimento desse lote é igual ao triplo de sua largura. Então, quanto mede o perímetro deste lote? Vamos lá, vamos fazer o desenho. Sempre representa com uma figura geométrica. Então, aqui eu tenho um lote onde a área é 300 metros quadrados de área. O comprimento desse lote é o triplo da largura. Então, 3x, triplo é 3 vezes, e a largura x. Quanto mede o perímetro deste lote? Perímetro é a soma dos lados. Se eu preciso calcular o perímetro, eu preciso saber quanto mede cada lado. E por onde eu vou partir? Pela informação dada pelo problema. A área é igual a 300 metros quadrados. Se eu tenho o valor da área, vamos jogar na fórmula da área. A área vai ser igual a base vezes a altura. Quanto mede a área? 300. A base, 3x. E a altura, x.
300 vai ser igual a 3x vezes x, 3x ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 300 dividido por 3, 100. X é igual a mais ou menos a raiz de 100. Eu vou ter dois valores de x. O x1 valendo mais 10 e o x2 valendo menos 10. Como medidas, né, de distâncias, comprimentos, não pode ser negativa, eu não posso trabalhar com esse valor. Então, o valor de x é quanto? 10. Só que não é isso que está querendo. Está querendo perímetro. Se x é 10, este lado vai ser 3 vezes 10, vai ser 30. E este lado vai ser 10. Perímetro. 2 vezes 30 mais 2 vezes 10. 60 mais 20. Perímetro, 80 metros, não é quadrado. Então, aqui está a resposta do problema. Para isso, o que eu tive que fazer? Interpretar, analisar por onde eu começaria, resolver uma equação de segundo grau, entender que o número negativo não dá para ser usado aqui e substituir na fórmula de perímetro, pois com isso eu encontrei os lados, tá? Ou melhor, encontrei os lados e substituí na forma de perímetro. Então, tá aqui a resposta da questão 4. Com isso, a gente termina a correção da semana 4 do PET 6 do 8º ano. Tá? Abraços, compartilhem com seus colegas, curtem e muito obrigada.